No cursinho Desafio. Se você está assistindo essa aula durante o dia, bom dia. Se você está assistindo durante a noite ou a tarde, bom dia também, porque o dia é o dia inteiro, ok? Essa aula aqui é a continuação da aula de classicismo e quinhentismo, que são as nossas aulas dessa semana, e ela vai ser muito mais curta do que a outra, porque é um assunto mais curto e menos importante, tanto para o vestibular quanto para a literatura no geral. E eu vou tentar não tomar muitas explicações com coisas que não são tão importantes assim, então ela vai ser curta. Vamos lá. O quinhentismo, antes de tudo, não é uma escola literária. Ao contrário do classicismo, do romantismo, que são escolas literárias. Por quê? Porque o quinhentismo, ele congrega vários textos que são escritos na mesma época, aqui no Brasil já, para serem enviados a Portugal, evidentemente, que não tem uma estética comum. Como assim? Quando a gente fala em classicismo, a gente fala em cópia dos modelos antigos, a gente fala de valorização do ser humano, um antropocentrismo, e essas características não existem, não existe uma unidade de características do quinhentismo. Então, eu não posso colocar para vocês aspectos gerais do quinhentismo, os escritores quinhentistas, por isso que ele não é uma escola literária, porque ele não tem uma unidade. São vários textos que foram congregados numa coisa só chamada quinhentismo, ok? Só que, apesar de não ser exatamente uma escola literária, ela foi o início da literatura brasileira, que foram os primeiros textos que foram escritos aqui e que se tem registro. Sendo que o primeiro texto que dá a certidão de nascimento para a nossa literatura é a Carta de Pero Vaz de Caminha. A gente vai ver um pouquinho dessa carta, só para ter um contato, para ter uma amplitude cultural para o vestibular, mas a gente não vai tomar muito tempo. Aqui, mais um momento Loló Cultural. Quem assistiu às aulas anteriores viu que às vezes eu coloco isso. É interessante perceber que o quinhentismo, ele tem um significado cultural, porque só foi possível que existisse uma literatura brasileira porque Portugal era um país líder, né, das grandes navegações e que estava implantando colônias ao longo dos novos locais que eram descobertos. Além disso, algo que influenciou muito essa fase da escrita brasileira foi a contra-reforma portuguesa, porque a gente vai ver que existem dois tipos de literatura dentro desse quinhentismo. A literatura informativa, que servia à coroa portuguesa para registrar e informar sobre as conquistas, o que foi encontrado nas grandes viagens, e também uma literatura formativa, que dentro desse contexto da Contra-Reforma, que é uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, dentro desse contexto, a literatura formativa é uma tentativa de catequizar as populações nativas desses novos locais, que foram encontrados nas grandes navegações. Então, aqui no Brasil, a gente vai ver que teve uma pessoa importante para a nossa literatura, José de Anchieta, que foi responsável, foi o principal, foi o expoente da catequização dos índios, que buscando ter mais, congregar mais fiéis à igreja. Vamos lá. Como a gente enxerga isso? A literatura informativa eram principalmente feita por cartas que eram enviadas da colônia para a metrópole. E o que elas diziam? Bem, se elas tentavam informar, principalmente a coroa e a realeza, sobre o que estava sendo conquistado em nome do Estado de Portugal, elas tinham que, primeiro, buscar o que é útil para a coroa. Então, o que é útil para a coroa é aumentar o número de fiéis, uma vez que Portugal é um país muito católico e muito associado com a Igreja Católica Apostólica Romana, e também as grandes riquezas naturais que potencialmente podem gerar riqueza à metrópole. Então, existe uma grande descrição da fauna, da flora e dos índios locais, principalmente dos fatores que distinguem a cultura dos índios locais para a cultura portuguesa. Então, desde o começo, existe uma visão de mundo egocêntrica, eurocêntrica,
que vê como inferior os índios que não têm costumes como usar roupas, que têm costumes sexuais diferentes, que têm costumes alimentares e culturais, assim como a gente conhece da antropofagia, que vai ser um tema do José de Anchieta mais para frente, na literatura formativa. Sendo que a principal obra, a única que a gente precisa saber, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. A literatura formativa, por outro lado, foi formada principalmente por contra-reformistas, como o padre José de Anchieta, e ela é uma literatura jesuítica, que é um grupo católico que veio às colônias para serem missionários e tentar agregar mais fiéis. Então, eles tentavam, a partir do conhecimento cultural que eles tinham dos indígenas e dos nativos dos locais, convencê-los de que, na verdade, é a visão católica que está correta. Vamos ver. Padre José de Anchieta, como que ele fazia isso? Ele buscava sempre nos seus textos a catequização e ele tentava fazer imagens compreensíveis. É o que eu acabei de dizer. Pegar a cultura indígena e, dentro da mitologia que tem nela, transformá-la em um argumento cristão. Então, por exemplo, ele pega um traço cultural muito característico dos nativos brasileiros, que é a antropofagia, que não acontecia em todos os lugares, mas é muito diferencial, e que significa, quando existe uma batalha, eles comem a carne dos guerreiros da outra tribo, porque eles acreditavam que isso traria a eles as qualidades que a outra tribo tinha. Então, aqueles guerreiros eles claramente eram fortes, foi difícil a batalha, eu comia a carne do guerreiro com o intuito de incorporar em mim as virtudes dele. Então, na verdade, a antropofagia não era um hábito alimentar, era um hábito absolutamente cultural e de respeito e valorização do seu inimigo que foi derrotado. Muito interessante isso. E ele usa dessa imagem para fazer uma alusão com a hóstia, que, teoricamente, comer a hóstia traz a glória daquele que formava o corpo original, ou seja, Jesus. Então, se você quer as qualidades desse ser divino, você pode comer a hóstia em vez de comer o seu inimigo da batalha. E é importante entender que essa catequização ela era uma manipulação dos indígenas, uma vez que os jesuítas serviam a rigor a coroa. Era interessante para a coroa que os indígenas fossem aculturados, porque um povo guerreiro é muito mais difícil de se fazer trabalhar do que um povo que foi feito de rebanho, que é o que os jesuítas estavam tentando fazer com os indígenas aqui. Então, eles estavam tentando amansar os nativos e não apenas torná-los católicos. Isso é um traço interessante. Eu trouxe aqui um texto falando essa alusão à antropofagia. Ela é um pouco sutil, mas a gente vai buscar. Chamar o Santíssimo Sacramento do Padre Anchieta. Ó que pão, ó que comida, ó que divino manjar, se nos dá no alto altar cada dia. Esta divina fogaça é manjar de lutadores, galardão de vencedores esforçados. Quem quiser haver vitória do falso contentamento, goste desse sacramento divinal. Você pode perceber que não rima porque eu cortei. Então, as reticências que tem aqui são porque não valia a pena ler tudo, é só um trecho para a gente entender. Quando ele fala que esta divina fogaça é manjar de lutadores, galardão de vencedores esforçados, e quem quiser haver vitória do falso contentamento, goste desse sacramento divinal. O sacramento divinal que ele estava se referindo é a hóstia. E ele quer dizer que, comendo a hóstia, você pode ter uma vitória desse falso contentamento, sendo que o falso contentamento são as crenças e mitologias dos indígenas. Então, se você quiser ter vitória de verdade e ultrapassar essas crenças, você pode se converter ao catolicismo, tomar a hóstia e assim conseguir as características e virtudes daquele que compunha o corpo antigamente, da manjar dos lutadores, galardão dos vencedores esforçados. Beleza. Eu acho que aqui dá para perceber bem como ele usa a antropofagia para fazer um argumento a favor da catequização.
E a gente tem que sempre entender que isso está dentro de um contexto de manipulação, ok? Agora vamos para a carta hiperbática minha. A carta hiperbática minha é aquilo que eu falei há pouco. É simplesmente uma mensagem de explicação e uma análise eurocêntrica a partir do que se via aqui de fauna, flora e cultura indígena. Vou ler um pedaço para vocês. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, e que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza. Assim como eu, melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, saiba pior que todos fazer. Nesse dia, às horas de véspera, houvemos vista de terra. Primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Bem, aqui ele começa falando que, como o capitão quer que ele escreva para Vossa Alteza contando da Terra Nova, ele está fazendo isso apesar de não se achar digno de fazer isso a Vossa Alteza, porque tem outras pessoas que fariam melhor. E seguindo na carta, ele fala que quando eles chegam à Terra, eles veem primeiro um morro, uma serra, a qual eles dão nome. O Monte Alto se chama Monte Pascoal e a terra de Veracruz. E o Capitão Moore mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que, ao chegar ao batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Aqui é o primeiro contato das pessoas que aqui viviam com os portugueses, que foi um contato primariamente pouco bélico, né? Mas é um contato que iniciou uma guerra de centenas de anos que praticamente dizimou, então a gente não pode perder isso de vista. E ele fala que simplesmente ele também dá fatores, ele dá uma análise cultural da, da do que eles viam, né, dos indígenas que não vestiam roupas e não guardavam suas vergonhas. Ele fazia uma descrição na natureza, da boca do rio, e esse é o valor da carta, tá? Assim, essa é uma aula de quinhentismo que é curta, eu tentei deixar ela o mais curto possível, só para vocês terem contato com isso, tá? Eu vou colocar algumas questões no nosso Classroom, mas eu vou colocar de classicismo, eu não vou colocar de quinhentismo, porque eu acho que quinhentismo é isso, existe uma formatura, uma literatura informativa e formativa, e o máximo que você precisa fazer é ler o texto e entender isso, sabe? Porque provavelmente se ele colocar qualquer coisa de Perovade Caminha, ele vai tentar falar que Perovade Caminha fez uma análise cultural, e ele descrevia a fauna porque era informativo, e que os jesuítas tinham, nesse momento, o interesse de aculturar os indígenas e também conseguir mais fiéis. E, na verdade, isso aqui eu acho mais provável de chegar até vocês em história do que propriamente em literatura, já que tem tanta coisa tão rica em literatura para a gente questionar, tá bem? Eu encerro por aqui essa aula. Eu queria dizer que, se vocês puderem, né, se vocês quiserem me dar algum feedback, eu vou ficar muito feliz. E eu vou tentar fazer a lista no Google Forms, que daí eu consigo ver como é que vocês estão indo, coloco as respostas logo depois, eu acho que vai ser legal, e assim eu também dou a chance de vocês comentarem algo se vocês quiserem também. Foi um prazer imenso dar essa aula, e muito obrigado. Até a próxima, ok?